Olá, meu irmão, minha irmã, um bom dia. Dentro de mais alguns instantes, vamos começar a nossa live aqui na Jornada Bíblica. Estamos aguardando das 6 horas, que é o horário que nós temos marcado aqui. Olá, Helena, como vai? Seja bem-vinda à nossa live. Estamos dando início ao nosso encontro de hoje daqui a mais alguns minutos, a partir das 6 horas, que é a hora que nós temos marcada para o nosso encontro aqui, para compartilharmos um pouco da nossa fé, com o objetivo de nos encorajar a cada vez mais confiar no nosso Deus, para enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia, né? Os desafios que são colocados diariamente no que se refere aos nossos relacionamentos, em nossa família, no trabalho, com os vizinhos, na verdade com os outros seres humanos, né? Como já comentamos outras vezes, a vida cristã é uma vida sobrenatural, porque nós não conseguimos ser verdadeiros seguidores de Jesus se o poder do Espírito Santo não estiver operando em nós, né? Trabalhando nossas fraquezas, né? Nos dando sabedoria, nos orientando nos caminhos certos a seguir. Por isso é uma coisa que precisa ser cultivada diariamente, porque apesar de nós sermos cristãos pela fé em Jesus Cristo, termos nos convertido e termos tido nossos nomes escritos no livro da vida, nós ainda continuamos a ter um lado corrupto dentro de nós. Então todos os dias enfrentamos essa guerra espiritual do espírito contra a carne. É como diz Paulo lá no livro de Efésios, né? Então por isso que a gente precisa estar sempre alimentando nosso espírito. Seja bem-vindo aí, Gibson, a nossa live. Deus abençoe vocês nesse dia de hoje. Possa estar fortalecendo a fé e a confiança de vocês no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser uma preocupação de todo cristão, estar fortalecendo a fé, porque a tendência do ser humano é se desviar. Entendeu? Desde o Gênesis que as coisas são assim. A gente tem essa tendência de se esconder de Deus. A gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Deixa eu ver qual é a hora aqui para a gente começar daqui a pouco. Vamos lá, deixa eu baixar aqui o meu esboço. Essa semana nós estamos falando na Jornada Bíblica, sobre o fato de que Deus é que garante a nossa salvação. Ontem nós já falamos sobre de que Deus nos salva, né? Que é Deus nos salva da perdição eterna no inferno, conforme é insistentemente relatado por Jesus nos Evangelhos, né? E hoje a gente vai reforçar mais isso, que não temos méritos para nenhum por termos sido alcançados pela graça salvadora, né? Simplesmente pelo fato que nós não vamos espontaneamente a Jesus. Nós somos levados por Deus. E nós vamos ver isso
num texto, em alguns textos que estão no Evangelho de João, no capítulo 6. Interessante que apenas nesse capítulo Jesus enfatiza 3 vezes essa realidade de que quem vai até ele são os que são levados por Deus, não os que decidem espontaneamente seguir a Jesus, mas que Deus os leva a Jesus. A gente vai ver isso nesses textos que eu vou mostrar agora para vocês. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Está meio improvisado aqui porque eu passei um tempão ontem tentando ver como eu projetava slides direto na live no Instagram, mas só que o Instagram ele só permite fazer isso a partir do iPhone, né? Como eu estou trabalhando com Android, eu não consegui fazer isso, mas aí a gente vai fazer aqui colando o papel na parede aqui, mas dá para ler direitinho. Então o texto que eu queria compartilhar com vocês, inicialmente o primeiro texto, todos estão em João capítulo 6. O primeiro está em 6, 37 a 39, onde o próprio Jesus fala, está falando conosco, né? Mas antes disso eu queria enfatizar que o que nós vamos ler aqui são palavras de Jesus registradas nas Escrituras Sagradas, certo? É importante lembrar que se você crê em Jesus, é porque a história de Jesus foi relatada nas Escrituras Sagradas. E 99% do que se sabe de Jesus na história está registrado na Bíblia. Entendeu? Então, o que se fala de Jesus fora da Bíblia são fragmentos muito pequenos. Então, a nossa fé em Jesus, ela está essencialmente baseada no que está relatado na Bíblia. Então, se nós cremos em Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, é porque nós cremos no que está relatado na Bíblia. E se nós cremos nesse Jesus da Bíblia, nós devemos crer também no que o Jesus da Bíblia fala. Entendeu? Então, não tem nenhum menor sentido as pessoas dizerem que não, eu creio em Jesus, mas eu não creio, por exemplo, no inferno. Mas como você crê em Jesus e não crê no inferno, se quem mais fala sobre o inferno na Bíblia é o próprio Jesus? Você crê em Jesus, mas não crê que ele é o Filho de Deus. Mas como assim? Se o próprio Jesus que está na Bíblia, ele relata na Bíblia que ele é o Filho de Deus. Então, a gente precisa atentar para essas realidades e para a nossa capacidade de raciocínio, para que a gente possa ver, ler a Bíblia como sendo a revelação divina e crer no que ela diz, em tudo que ela diz, e não apenas em parte. Nós não podemos ser seletivos, ok? Então vamos voltar ao nosso texto aí para a gente continuar nossa meditação. Veja, lá em João 6, 37 e 39, Jesus da Bíblia, né, diz o seguinte: e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que eu ressuscite todos no último dia. Então aqui o próprio Jesus está dizendo que Deus foi que deu a ele todos os que passaram a segui-lo. Entendeu? E ele ainda ressalta que ele não vai perder nenhum deles. E ainda diz mais, que eu vou ressuscitar todos que me seguem no último dia. Então isso é uma verdade magnífica que muitas vezes a gente se esquece, né? A primeira verdade é que Deus é que nos deu a Jesus, que nos conduziu a Jesus.
A segunda, que o próprio Jesus está assumindo quem ele é. Né? Porque um ser humano comum não vai dizer assim, que esta é a vontade de Deus, que eu não perca sequer um dos que ele me deu. Um ser humano comum, Mauro, Deus me deu os seguidores. Né? Eu vou ressuscitar essas pessoas no último dia. Se eu dissesse isso a vocês, se eu dissesse a você, Claudete, eu vou lhe ressuscitar no último dia, você ia pensar, poxa, esse cara é doido, ou então ele é um farsante, certo? Mas aqui Jesus está dizendo, eu vou ressuscitar os que Deus me deu no último dia. Então, para ele dizer isso, ele só pode ser quem? Quem ele diz que é, né? Jesus, o Filho de Deus. Então, é esse Filho de Deus que está dizendo que os seus seguidores são levados a ele por Deus. Ok? Então, continuando ainda no capítulo 6 de João, Jesus vai mais além. Ele diz aqui, ó. Eita, minha gambiarra está dando errado aqui. Jesus vai mais além e diz assim, ó: pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Então veja que Jesus ele continua aqui reforçando. Ninguém, veja, ninguém quer dizer o quê? Ninguém, nenhuma pessoa pode vir a mim, pode ir a Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, aqui ele diz que Deus foi que me enviou, certo? E ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Entendeu? Então é o Jesus verdadeiro, o Jesus sobrenatural que está dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E ainda reforça, e no último dia eu ressuscitarei. Então a pessoa que diz isso aqui, ou ele é o Filho de Deus mesmo, ou ele é louco, ou ele é um grande cara de pau, né? Mentiroso. Né? Na sua opinião, ele é o quê? Porque tem ateus que dizem assim, não, Jesus realmente existiu, mas ele foi um líder religioso, um profeta, um mestre, né? Mas você só tem três opções. Ou Jesus, ou a pessoa que diz assim, que eu ressuscitarei no último dia, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, feito aqueles que acham que são Napoleão, ou ele é o próprio Jesus, né? A única coisa que você não pode achar que ele é que ele seja um sábio, um líder religioso normal como os outros, né? Porque nenhum outro líder religioso, Maomé, Buda, Gandhi, ninguém se atreveu a dizer isso. Não, eu sou o Filho de Deus, eu vou ressuscitar os outros. Entendeu? Então, esse texto é importante. A gente está usando esse texto para reforçar isso, que a gente só pode ir a Jesus se Deus nos levar, mas ele é importante também para destacar a divindade de Jesus. Entendeu? A gente crê no Jesus verdadeiro, no Deus vivo que veio como homem, né? E Jesus prossegue dizendo assim, como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Então, observe aqui que Jesus fala assim, todo aquele que ouve o Pai, ouve Deus, né, e aprende dele, vem a mim. Entendeu? Então, a iniciativa é do Pai, a iniciativa é de Deus. Entendeu? Não fomos nós que um belo dia acordamos, eu vou seguir a Deus, eu sou bonzinho, eu me identifico com Jesus e eu vou segui-lo, porque os ensinamentos dele têm a ver com meus princípios éticos. Nada disso. Nós espontaneamente não procuramos Deus. Ele é que nos atrai, né? Vamos avançar aqui no último texto que eu quero mostrar a vocês.
também está em João 6. Jesus vai além e diz assim: mas alguns de vocês não creem em mim. Veja, é o próprio Jesus falando, naquela época, falando cara a cara com as pessoas, e existiam ainda pessoas que não criam nele, entendeu? A pessoa ouvindo Jesus ao vivo e não criam nele. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Certo? Então Deus já sabe todas as coisas. Certo? E Deus, soberanamente, ele atrai aquele que ele quer. Não porque ele enxerga no coração daquela pessoa que aquela pessoa é boa, tá? Não, aquela pessoa é boa, vou atrair ela para ele. Não. Ele, na sua soberana vontade, como Deus que criou todas as coisas, ele decide e ele, soberanamente, ele disse: eu vou atrair você. E se você creu em Jesus, você foi atraído por ele. Você é uma pessoa extremamente privilegiada. Você não sabe, talvez você não tenha noção do quanto privilegiado você é, né, por ter tido seus olhos abertos, né? E acrescentou Jesus: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Entendeu? Então, pela terceira vez, Jesus destaca: ninguém, que é ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano que viveu na terra, pode vir a mim, Jesus, a menos que o Pai o dê a mim. Entendeu? Então, com esses textos, eu estou querendo reforçar o que nós começamos a trabalhar ontem, que justamente nenhum de nós vai espontaneamente a Deus. Por que nenhum de nós vai espontaneamente a Deus? Porque desde a queda de Adão e Eva no Éden, que o homem se esconde de Deus. Né? Quando Adão e Eva pecaram, o que foi que eles fizeram? Se esconderam atrás de um arbusto. E por quê? Eles sabiam que estavam errados. Né? Eles sabiam que estavam errados e se esconderam de Deus. A mesma coisa nós. Nós sabemos que nós estamos errados. Nós sabemos que nosso coração está sempre desejando pecar, fazer o que é errado. Viver de forma independente de Deus, segundo as nossas próprias vontades, segundo as nossas próprias paixões. E por isso a gente não quer se aproximar espontaneamente de Deus. Então Deus, na sua misericórdia, ele nos atrai, o seu Espírito abre nossos olhos, revela o quão pecadores nós somos, e aí nos faz ver que nós não temos salvação a não ser por meio da fé em Jesus. E essa fé nos torna justos diante de Deus. Entendeu? Então, essa é a grande verdade do Evangelho que nos foi revelada pelo Espírito Santo. Por isso que nós somos pessoas extremamente privilegiadas e deveríamos ser as pessoas mais felizes e satisfeitas do mundo, porque nós temos garantido já a vida eterna, não por méritos nossos, mas pelos méritos de Jesus. Não porque nós escolhemos Ele, mas porque Ele nos escolheu. Né? E esse fato aí de nós não termos tido mérito nenhum, né, é que deve nos levar a ter um coração extremamente grato a Deus e a Jesus. E essa gratidão é que deve nos fazer desejar agradar a Deus no nosso dia a dia. Né? Assim como nós não merecíamos e fomos alcançados por Deus, nós também devemos buscar fazer a mesma coisa com outras pessoas. De que forma? Tratando as outras pessoas como Deus nos trata. Né? Deus nos perdoa, Deus nos demonstra misericórdia sobre nós, compaixão. Nós devemos fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Mas isso a gente só consegue fazer se a gente se render a Jesus, reconhecer a nossa incapacidade de fazer isso e buscar fortalecer nosso espírito no nosso dia a dia, lendo a sua palavra, orando, para que dessa forma
o Espírito Santo comece a trabalhar em nós e nós passemos a ir melhorando aos pouquinhos. Entendeu? Não é de uma hora para outra que você vai se transformar num cristão que glorifica o nome de Deus. É um processo gradativo, como diz lá em Provérbios, né? A vereda do justo é como a aurora da manhã, vai brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Esse dia perfeito na nossa vida só vai acontecer quando nós morrermos e estivermos no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, a gente deve cultivar justamente o amadurecimento espiritual para que a nossa vida vá brilhando aos poucos, como a aurora da manhã, né? O amanhecer não surge de uma hora para outra como você acende uma lâmpada no interruptor. Não, ele vai... Tá tudo escuro e começa a clarear aos pouquinhos, não é isso? Até se tornar meio-dia, que é o dia perfeito. Assim é a nossa vida como cristãos. A gente está na escuridão e quando a gente se converte, que o Espírito Santo começa a trabalhar na gente, aí a nossa vida começa a clarear e a gente vai melhorando. Né? Então, a nossa busca como cristãos é ir realmente melhorando. Quando a gente não busca amadurecer espiritualmente como cristãos, irmãos, nós estamos sujeitos à disciplina de Deus. Como o próprio Deus fala lá em Hebreus, no livro de Hebreus, né, que ele disciplina e castiga todo aquele que toma por filho. Né? Então, se você busca felicidade, se você busca ter uma vida equilibrada, emocional, uma busca equilibrada no relacionamento com sua família, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, você deve buscar viver em espírito. E se vive em espírito justamente cultivando a vida devocional diária. E o nosso objetivo justamente aqui na Jornada Bíblica é encorajar a mim e a você a cultivar esse amadurecimento espiritual. Porque eu quero o melhor para mim. Você quer o melhor para você? Então, não existe outra alternativa senão a gente buscar depender de Deus no nosso dia a dia. Entendeu? Fazer qualquer coisa diferente disso, se esconder de Deus, como Adão fez, é você buscar a infelicidade para a sua vida. Né? Você vai atrair coisas negativas nas mais diversas áreas, não só para você, como para as pessoas da sua família. Né? Então, eu queria justamente despertar você para essas verdades bíblicas que Deus deixou escrito lá, para que a gente possa ser edificado e fortalecido e andar como pessoas sábias no nosso dia a dia. Então, para não me alongar muito na nossa live, a gente vai estar encerrando agora, e eu desejo justamente que Deus te abençoe nesse dia de hoje, te fortalecendo para você confiar nele, nos desafios que você irá enfrentar nesse dia de hoje, em todas as áreas da sua vida. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui amanhã novamente às 6 da manhã. Deus te abençoe.